queria convidar o pastor Hamilton. Ele é presidente da Casa de Oração para Todas as Nações e o tema dele é o impacto social da reforma protestante. Pastor Hamilton. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. É uma alegria nesta tarde podermos estar participando deste fórum, primeiro fórum falando sobre o cristão e a política. Como já foi apresentado, Hamilton Ribeiro, e sou teólogo social. Quero, neste momento, saudar a mesa e cumprimentar a partir do nosso pastor Omar Rosa, que é presidente da nossa Capelania Mundial. Da mesma forma, pastor Carlos, que é o nosso presidente da Assembleia de Deus em Cubatão, e pastor Antoniel, nosso pastor também, que nos honra com a sua presença, e cada um dos palestrantes e cada um dos presentes nesta tarde. Nos sentimos honrados com a vossa presença e participação. Pastor Luiz Farias Maia, que veio de Salvador, na Bahia, está conosco também, logo mais vai estar trazendo contribuição significativa. Vamos falar sobre o impacto social da reforma protestante, que tem como momento histórico qualificado no dia 30 de outubro de 1517. Este evento, simbolicamente, ele tem como marco histórico o fato de Martinho Lutero ter afixado nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, conhecida como as 95 teses de Lutero, que nada mais, nada menos, ela vem como uma defesa da fé cristã contra toda uma ação religiosa por parte da Igreja Católica presente e atuante dentro do seu contexto, ao qual ele também fazia parte dela. A partir daí, nós podemos considerar que se desencadeou um processo histórico que nós assim conceituamos e qualificamos como sendo a reforma protestante. Apesar de que antes deste momento histórico já tínhamos todo um pano de fundo, um cenário que ele promoveu e ele fomentou este acontecimento. Porém, quero me ater ao fato de que a reforma protestante, ela tem uma contribuição significativa para a Europa e o mundo. A reforma protestante, o impacto que ela provocou e ela gerou na sociedade foi tão forte que até hoje a Europa é o que é hoje, fruto da reforma protestante. E nós, habitantes da América do Sul, por exemplo, nós somos o que somos até hoje, fruto de uma colonização que nos traz um legado a qual nós temos aí a história e a notícia do que nós estamos vivenciando hoje, que retrata exatamente uma cultura que foi implantada a partir dos nossos colonizadores. Mas no século XVI, ela tem também a presença do surgimento do Renascimento, o renascentismo, onde o humanismo ele passa a ser difundido, onde a cultura humanista ela torna-se um grande veículo e um grande estimulador para que, de fato, a reforma ela fosse expandida com muito mais veemência. A saber, se deu mais ênfase à questão de escritura de livros, a publicação de livros, até mesmo você tem o primeiro livro impresso, você tem aí Gutenberg, você tem a presença da Bíblia sendo o primeiro livro impresso no mundo, e a preocupação
desse propósito máximo, que é a difusão da palavra. A própria reforma protestante, a partir de Lutero, você tem o alemão, a própria língua alemã, quem foi o seu fundador, aquele que codificou, foi o próprio Lutero, assim como também o francês, Calvino, né? Você tem essa participação ativa, a contribuição dos reformadores na construção da sociedade. E aí nós precisamos entender, historicamente, como isso se desencadeou, porque as ideias racionalistas do humanismo, até hoje, elas estão presentes em nossa sociedade. Porém, o humanismo ele tem 4 pilares. O primeiro pilar do humanismo é exatamente a questão do ateísmo. Deus não existe. Segundo pilar do humanismo é o existencialismo. A existência do homem, ela termina quando o homem morre. A morte é o ponto final na história humana. O existencialismo, então, ele estabelece a existência humana unicamente nesse contexto terreno e não tem uma visão pós-morte. Terceiro pilar, o evolucionismo. Terceiro pilar do humanismo. E o evolucionismo, então, entende que tudo no mundo, no universo, é fruto de uma evolução. O ser humano é fruto de uma evolução. Então, todas as respostas, todas as soluções para os problemas humanos, eles estão, então, na mão do ser humano. E se o homem não puder resolver o seu problema, ele precisa evoluir um pouquinho mais, até que encontre e descubra as soluções para os problemas pelos quais ele vive em sua sociedade ou em comunidade. E o quarto pilar do humanismo é exatamente a questão do comunismo, que é o conceito e a ideia de que é possível um único homem ter o controle e um governo capaz de conseguir garantir efetivamente para uma sociedade igualdade, conseguir efetivamente para uma sociedade a questão do estado de bem-estar social. Dentro dessa concepção, todos esses 4 pilares do humanismo, então, tira Deus de cena, foca no homem, aonde há então a construção desse antropocentrismo, onde o homem é o centro de todas as coisas e a solução para todas as coisas. Isso faz com que a sociedade ela se construa e se constitua a partir de uma concepção onde Deus não é necessário na história, não é necessário para nós. E é esse humanismo que está presente hoje na educação formal, desde a educação infantil até o ensino superior. Estou inclusive concluindo um livro que fala sobre ele trabalha a questão da defesa da fé dentro da universidade, para instruir a nossa juventude, para que ela seja capaz de poder entrar na universidade, sair da universidade e conservar sua fé em Jesus Cristo. Porque 70% dos jovens cristãos que adentram as universidades, eles se desviam e saem da igreja. E bem pouco percentual de jovens que retornam ao seio da igreja, à comunidade cristã, para viver uma vida em comunidade dentro do contexto do cristianismo. Este é um grande desafio para nós. Nós estamos vivendo uma sociedade cheia de informação, porém pouca formação. Como teólogo social, eu tive a oportunidade de defender um artigo no Fórum Mundial de Teologia em 2009, e neste fórum eu defendi este artigo que eu publiquei nesta revista, a revista Cristã Pense, e este artigo que defendi tem o título A decadência das principais instituições sociais é a garantia da perpetuidade da violência no Brasil. Falando sobre a questão da violência, as 4 instituições sociais que efetivamente em nossa sociedade, quando elas cumprem com o seu papel social, a sociedade como um todo é beneficiada, são família, igreja, escola e o Estado. Quando a família cumpre com o seu papel social, quando a escola cumpre com o seu papel social,
quando a igreja cumpre com o seu papel social e o Estado cumpre com o seu papel social, toda a sociedade ela é beneficiada. Porém, quando ela não cumpre, quer sejam as 4 instituições sociais ou uma delas não cumpre plenamente com o seu papel social, toda a sociedade padece. E um dos indicadores que podem nos dar uma amostra disso é exatamente a violência em nossa nação. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2000 até agora, já se tem registro oficial no Brasil de cerca de 800 mil homicídios. Isto equivale à população de João Pessoa. É como nós estivéssemos dizimando toda a população de João Pessoa. Nós estamos vivendo uma situação crítica. Imaginem que tudo isso está acontecendo com a igreja plantada em nossa sociedade. Muito pior seria se a igreja não estivesse presente e atuante, porque a igreja é a única agência de transformação social que de fato traz uma restauração integral para o ser humano, porque Jesus Cristo é a solução para o ser humano de uma forma integral. Ele entra na vida do ser humano e implanta o reino de Deus na sua vida, de tal maneira que a transformação ela não é apenas de maneira superficial, não é de maneira estética, mas ela entra na mudança da essência do ser humano. É isso que o Evangelho do Senhor Jesus faz, e isso nenhum instrumento, nenhum mecanismo, nenhum equipamento do Estado ou da escola é capaz de entrar na essência do ser humano e mudar a sua natureza nesse aspecto, como o Evangelho do Senhor Jesus pode fazer. Por mais que o homem se esforce para ser bom, por mais que o ser humano se esforce para poder querer melhorar, mas sempre terá um limite, porque a sua natureza pecaminosa, o único que é capaz de poder moldar, controlar é através da ação do Espírito Santo na nossa vida, onde Cristo, como cabeça da igreja, Ele estará governando, conduzindo. E nós podemos entender que quando Jesus torna-se Senhor da nossa vida, a primeira coisa que Ele passa a ter como senhorio, Ele passa a ser Senhor da nossa vontade. Quando Jesus passa a ser Senhor da nossa vida, Ele passa a ser Senhor do nosso tempo. Terceiro, dos nossos bens. E quarto, da nossa família. Esta mudança, ela é uma mudança epistemológica, ou seja, é uma mudança que ela vai lá nas raízes. E é isso que nós precisamos entender, que as mudanças em nossa sociedade, elas não podem ser mais, não podemos apresentar soluções que apenas mudem de maneira superficial. Quando os reformadores entenderam a necessidade de retornar à palavra de Deus, a palavra original, aí você tem Lutero fazendo esta tradução dos originais para o alemão. Esse encontro com a palavra de Deus, ela trouxe uma revolução ao ponto de os sindicatos dos trabalhadores na Europa, a saber, na Alemanha, eles surgiram fruto de núcleo de estudo bíblico. Nós temos uma grande contribuição na questão da ideia de educação pública e gratuita, surge pelos reformadores. A ideia de saúde pública e gratuita surge por influência dos reformadores. Na concepção dos reformadores, tudo isso faz parte do seu dever, e quanto mais eles pensavam em santidade, mais eles eram impulsionados pelo Evangelho do Senhor Jesus para uma atuação social. É o que nós temos visto totalmente contraditório hoje, porque as pessoas dizem, eu odeio política, mas na verdade, as pessoas elas demonstram através desta declaração, que elas são tão espirituais, que elas entendem que a política, ela é satânica, ela é uma coisa diabólica, e portanto, eu não posso misturar o meu cotidiano com um pensamento político.
político. Está totalmente equivocado quem pensa desta maneira, porque a palavra política, ela vem da sua raiz polis, que no grego refere-se à cidade. Ou seja, a cidade, toda pessoa aqui, o indivíduo que mora em uma cidade, ele é político. O que na verdade, muitas vezes, por fruto de ignorância, as pessoas dizem eu odeio política, o que elas querem na verdade dizer é eu odeio esta prática de politicagem que está acontecendo em nossa sociedade. Mas muitos pegam esta frase e transformam em uma forma de separativismo. E aí eu olho para a Bíblia, desde o livro de Gênesis e até o livro de Apocalipse, e eu encontro Deus referendando, respaldando toda a nossa ação, toda a nossa participação e toda a nossa contribuição social dentro do aspecto, quer seja da igreja local, dentro do aspecto da família e em toda a sociedade que estamos inseridos, podermos então contribuir e influenciarmos o Estado com a participação do cristão, sendo o sal da terra e luz do mundo. A sociedade estabelecida e instituída por Deus em Gênesis, no Jardim do Éden, é uma sociedade em que ela é o projeto piloto que iria se expandir. E infelizmente, nós não interpretamos e não fazemos uma leitura do protótipo estabelecido por Deus no Jardim do Éden. Porque tudo que Deus fez, ele reforça dizendo, tudo que Deus fez era bom. Tudo. O ser humano vivia em total equilíbrio com o ecossistema, o ser humano vivia em total relacionamento de comunhão com o seu Criador, e quando o homem desobedece a Deus, ele quebra esta comunhão, e aí o ser humano ele é colocado para fora do Jardim do Éden. Ou seja, hoje nós estamos vivendo num mundo fora do Jardim do Éden. O caos que nós vivemos e todas essas problemáticas que vêm em função do pecado, elas estão sendo vivenciadas fora do contexto daquilo pelo qual ou para o qual Deus preparou para nós vivermos o melhor. Então, eu preciso entender e fazer uma releitura disso. E aí eu encontro, por exemplo, na Reforma Protestante, um resgate do ministério diaconal. Calvino, ele traz isso, esse retorno ao resgate do ministério do diaconato. Por quê? Porque lá no livro de Atos, quando nós fazemos a leitura da história da igreja, nós encontramos uma igreja crescente, uma igreja que está crescendo, o número de pessoas, dos seus membros estão aumentando numericamente, porém, nós vivíamos num contexto em que 90% da população vivia numa situação miserável, sob uma opressão do Império Romano, com tributos, impostos pesadíssimos, em que os dois problemas sociais da época eram a viúva e o órfão. E aí Deus dá ordem para que façam a escolha de diáconos. Então os diáconos eles surgem como um ofício, como oficiais da igreja, com a seguinte finalidade, de assistir as viúvas e os órfãos. Então o ofício do diaconato, ele surge na história da igreja para desenvolver um ministério de ação social. E aí os reformadores, a partir do século de 1517, século XVI, eles então, ao entender isso, o que eles fazem? O diácono agora vai ser o diretor do hospital da cidade, o diácono vai ser o diretor da creche, do orfanato, do asilo, porque eles foram escolhidos e separados lá no Novo Testamento para esta finalidade, para cuidar das questões sociais. Ou seja, você percebe que em toda a Bíblia, dentro do contexto histórico dos poéticos, por exemplo, livros poéticos, o livro de Jó, o que aconteceu lá no último capítulo de Jó, quando Deus muda a sorte de Jó?
Aqueles que haviam se afastado de Jó, eles retornam e agora eles fazem sua contribuição. A restituição que Deus fez na vida de Jó, ela se deu através da solidariedade. E isso muitas vezes nós olhamos, lemos e não nos apercebemos destes detalhes. Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer? Ele pode nos alimentar no deserto quando nós não temos nada, mas Ele pode também usar a mim e a você para sermos um instrumento para ajudar ao próximo. E aí eu entro no Evangelho de Jesus, no ministério de Jesus, eu encontro um respaldo, aonde nós temos várias atuações de Jesus no seu próprio ministério, da sua preocupação, da sua sensibilidade e do seu acesso para com o pobre, para com o necessitado, porém ele também não desprezava o rico e aqueles que exerciam algum tipo de autoridade. Então o Evangelho de Jesus é para todos, ele é inclusivo, porque ele é um Evangelho integral, que visa assistir e suprir todas as necessidades do ser humano em todas as áreas. E aí eu encontro em Jesus, então, a maior bandeira do amor ao próximo, aonde ele destaca e resume os mandamentos estabelecidos lá no livro de Êxodo para o povo de Israel, aonde Deus estabeleceu o decálogo, os 10 mandamentos, com a finalidade de justamente dar um parâmetro social para o seu povo. Se você observar dos 10 mandamentos, somente 4 se referem à sua relação do homem, do povo de Deus, para com o seu Criador. E nós temos 6 mandamentos que estão relacionados diretamente ao homem, ao povo de Deus, para com o seu próximo, na sua relação para com o seu próximo. E aí Jesus resume os 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a bandeira que nos identifica como cristãos, é o amor ao próximo. Aí é que está o grande fator. Quando tive a oportunidade de, como conferencista do Fórum Social Mundial, falar sobre a paz mundial, nós fizemos um estudo do mapa da guerra no mundo e chegamos à seguinte conclusão: que a principal causa de todas as guerras que ocorrem hoje no mundo, no planeta, a intolerância é a primeira causa de todas as guerras. E aí, pasmem os companheiros e colegas de ministério, a intolerância religiosa é a primeira de todas na área da intolerância. Isso é contraditório, mas que nós estamos muito mais sendo aquele levita, aquele sacerdote que viu aquele samaritano, aliás, viu aquele homem no caminho e não se compadeceu. E teve que um samaritano vir e agir com amor ao próximo. Eu estive durante 31 anos dedicando a minha vida para a obra missionária e social. Aceitei Jesus aos 14 anos, primeira pessoa da minha casa a aceitar a Cristo. Depois minhas irmãs aceitaram a Cristo e finalmente os meus pais. Com 15 anos de idade eu consagrei minha vida para a obra missionária. Nasci em Belém do Pará. E hoje meu pai é pastor, minha mãe é missionária e minhas 2 irmãs são missionárias. Minha irmã caçula está fazendo a obra missionária em Cabo Verde, na África, e a minha segunda irmã, ela é casada com um pastor e pastoreia no estado do Pará. Com 19 anos eu iniciei o meu ministério pastoral e completo, são 27 anos hoje de ministério pastoral, mas 31 anos de atuação social. Como teólogo social, eu procurei sempre atuar na área social como conselheiro municipal de saúde, conselheiro municipal de educação, conselheiro municipal de segurança pública, conselheiro municipal de assistência social, conselheiro municipal da área de meio ambiente, na área da Agenda 21, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, presidente da Fundação Vida Nova, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto,
trabalhando como gestor do Fórum PDLIS, Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, na época da doutora Ruth Cardoso, também gestor do PRODER, do SEBRAE, Programa de Desenvolvimento Regional, que faz um diagnóstico socioeconômico da sociedade, apresentando todos os indicadores sociais e econômicos para se construir políticas públicas para uma determinada cidade. E fui atuando nessas áreas sociais, trabalhando essas bases, desenvolvendo projetos, desde projetos com crianças até projetos com idosos. No estado do Pará, por exemplo, tive a oportunidade de implantar um centro de convivência de idosos, com passeio turístico para idosos. No Amapá, tive a oportunidade de implantar a universidade, no Amazonas, a Universidade da Família, Universidade da Cidadania. Então, nós hoje estivemos trabalhando, fui missionário no Pará, no Amapá, no Amazonas, na Venezuela 3 vezes, no Peru 1 vez, em São Paulo é a 2ª vez que desenvolvemos um trabalho missionário, e durante toda a minha vida, dedicando a minha adolescência, a minha juventude para o Senhor. E dentro dessa formação teológica social, e dentro desta atuação social, eu sempre me sinto devedor. Sempre me sinto devedor. O ano passado, quando eu vinha saindo da estação do metrô Guilhermina Esperança, encontrei com um senhor alcoolizado, cabelo branco, passou por mim, e quando eu passei, dei alguns passos à frente, eu ouvi a voz dele dizendo: "Ei, pastor, ore por mim." Eu olhei para trás, fui até ele e perguntei: "Qual é o seu nome?" Ele disse: "Francisco." "Seu Francisco, o senhor mora onde?" Eu disse: "Na Praça da Sé." "E quanto tempo o senhor mora na Praça da Sé?" "Há 1 ano e meio." "O senhor veio de que estado?" "Do estado do Ceará." "Seu Francisco," e ele com uma garrafa de cachaça aqui, na blusa, no bolso da blusa dele. "Seu Francisco, o senhor quer mudar de vida? Porque o senhor quer sair dessa situação e se libertar do vício do álcool?" Ele disse: "Eu quero, pastor, me ajuda. Inclusive, eu sou ex-pastor." Quando ele declarou isso, meu querido, a única coisa que o coração pastoral é capaz de fazer é estender o braço sobre o ombro dele e disse: "Vem comigo, Francisco." E eu caminhei para minha casa, conduzindo o Francisco. Quando eu dei 3 passos para frente com ele, ele pegou aquela garrafa de cachaça que tinha no seu bolso e jogou, demonstrando e sinalizando que queria realmente se libertar e queria ajuda. Fui até a minha casa com o Francisco caminhando, conversando, levantando o seu histórico de vida, identificando a sua sanidade mental também. E quando chegou em casa, o Francisco tomou banho, o Francisco jantou conosco, e a partir daquele dia, o Francisco morou comigo em minha casa por 4 meses. Conheci o Francisco naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus me conduziu para acolher aquele homem. Localizei a família do Francisco no Ceará pelo Facebook, pelo número telefônico eu consegui falar com a família, coloquei o Francisco em contato com a sua família. Houve uma festa muito grande, porque a família não sabia da situação do pai do esposo, do ex-marido. E para minha surpresa, os 3 filhos de Francisco, o mais velho, advogado e professor da Escola Técnica Federal no Ceará, e seus outros 2 filhos, universitários. 4 meses depois, o Francisco estava no púlpito da nossa igreja, dando saudação e se despedindo, dizendo: "Eu vou para minha casa." Ação social só é capaz de fazer quem tem Jesus no coração. Qualquer outra atuação é meramente uma ação de assistência, porque só Jesus tem o poder de mudar a nossa história e a nossa vida. Muito obrigado, que Deus abençoe. Maravilha, obrigado, pastor Hamilton. Queria citar a presença do apóstolo Davi Oliveira, sua esposa, a pastora Ana Oliveira, e o irmão Carlos Augusto, que vieram de Mogi das Cruzes, Ministério Internacional Estoraque.